isolamento social tem se tornado absolutamente essencial para o controle da pandemia do coronavírus no Brasil. Mas um dos problemas que ocorre daí é justamente o aumento da violência doméstica na quarentena. Esse aqui é o podcast Violência Não Tem Vez, produzido pelos alunos do terceiro ano C, para o projeto da Escola Erem Murilo Braga. E hoje vamos tratar dessa questão. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores. A violência física, ela é formada por ações que ofendem a integridade ou a saúde do corpo, como bater ou espancar, empurrar, atirar objetos na direção, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar ou ferir, mediante de ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento e a vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Mais de 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis economicamente na crise são mulheres, e mais de 70% são negros, indicando a maior precariedade do emprego da mulher negra. Combate à violência doméstica no contexto internacional da pandemia. Internacionalmente, o problema provocou a criação de medidas de combate à violência doméstica, muitas vezes criativas, porém nem muitas são eficazes. Há um botão onde as mulheres podem acionar as polícias e tal, mas esse tipo de coisa não ajuda muito. Muitas das vezes a mulher se sente insegura, não sente a proteção que deveria sentir por causa de seus agressores constantemente vigiando-os. Então elas têm que ter algo para se fazer, e como não podem usar força física, porque nesse termo homens têm a maior capacidade, elas ficam muito acuadas e não sentem medo de revidar com objetos ou lâminas ou qualquer coisa assim, porque sente que vai prejudicar mais ainda, principalmente quando essa mulher tem um filho ou uma filha para cuidar. As vítimas têm um chat para conversarem diretamente com os policiais, e o site tem um botão de emergência que fecha a página e apaga da tela da vítima as mensagens trocadas se ela se encontrar em perigo. Apesar do aumento do número de casos, os dados mostram redução no número de denúncias, seja por receio da mulher em denunciar diante da proximidade do agressor ou por medo de descumprir as medidas do isolamento social. A luta contra a violência à mulher completou 40 anos, um movimento organizado por mulheres em 1980, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Em protesto contra o aumento do número de casos de violência contra a mulher, destinou o dia 10 de outubro como o Dia da Luta Nacional contra a Violência à Mulher. Infelizmente, mesmo após 40 anos de luta, o que se tem observado é o aumento de números de casos de violência doméstica contra a mulher, diante do cenário mundial de pandemia de Covid-19. Além disso, houve um aumento de 3,8% de acionamentos feitos às polícias militares em caso de violências domésticas, tendo sido registrado no primeiro semestre 147,4 mil chamados. Anuários aponta que houve um aumento de subnotificação dos casos, tendo em vista a maior dificuldade de registros por parte das mulheres em situação de violência doméstica durante a vigência das medidas de distanciamento social. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias à violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
MMDH. Em março, com a quarentena começando, a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em fevereiro, 13,5%, na mesma base de comparação. Violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve a violência ou outros tipos de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de facto, ou contra criança ou idosos. Quando é perpétua por um cônjuge ou parceiro numa relação íntima contra o cônjuge ou parceiro, denomina-se violência conjugal, podendo ocorrer tanto entre relações heterossexuais como homossexuais, e ainda entre antigos parceiros ou cônjuges. Em todo o mundo, a esmagadora maioria das vítimas de violências domésticas são mulheres, sendo também as mulheres as vítimas das formas mais agressivas de violência. Em alguns países, a violência doméstica é muitas vezes vista como justificável, especialmente em casos de ocorrência ou suspeita de infidelidade por parte da mulher, em que é legalmente permitida. Poucas pessoas nesse contexto são capazes de se reconhecer no papel de abusadores ou vítimas, uma vez que a violência é considerada disputa familiar em que simplesmente se descontrolou. A consciencialização, percepção, definição e documentação da violência doméstica difere significativamente de país para país. Na sequência dos abusos, as vítimas podem desenvolver incapacidades físicas, problemas de saúde crônicos, doenças mentais, incapacidade de voltar a criar relações afetivas saudáveis e incapacidade financeira. Além do número de telefone 180, é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e da página Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que é um dos ministérios que compõem o Gabinete Exclusivo do Governo, que é um órgão que trata de implementar, promover e assegurar direitos humanos, incluindo a formação de políticas e promoções de ações voltadas aos direitos da criança, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, negros, LGBTs e mulheres.